Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, gente, numa noite terrivelmente fria, mas nem por isso deixei de sair e andar e fazer as minhas coisas. E, bom gente, eu sou a Priscila, sou jornalista há 23 anos e faço esse canal que é um diário. Falo de arte marcial e de muitas coisas, né, que fazem parte da minha vida, do meu cotidiano, de uma luta. Bom, gente, esse é o momento que de vez em quando eu falo de arte marcial, de vez em quando eu falo de infecções hospitalares, erros médicos e da decadência da saúde e da medicina e dos médicos e dos hospitais no Brasil. Isso é um fato incontestável. Se você cair num hospital público, você está ferrado. Você está ferrado porque primeiro que você vai demorar para ser atendido, vai pegar infecção lá, vai lidar com erros médicos, diagnósticos errados. E se você cair nos hospitais privados, você será tratado como um objeto, uma mercadoria, e eles vão te tratar como um cifrão. Se você tiver muito dinheiro, você vai para um hospital VIP, mas você só vai ser tratado bem lá porque você tem dinheiro, não é porque você é um ser humano, né? Porque a medicina, ela não ensina a humanidade para os seus profissionais, é uma verdade. A gente encontra, é cada vez mais raro você encontrar um médico que tem a medicina como uma missão. A maioria dos médicos que você encontra, eles são mercantilistas, né? Mercenários, só pensam em dinheiro, querem lucrar com a sua doença, lucrar com a doença do seu parente. E se ele vê que você está desesperado com um parente, com uma doença muito forte, muito complicada, que não tem nem cura, ele vai se aproveitar disso. E eu vivi isso com o meu pai. Eu vivi com meu pai isso, a exploração dos médicos, né? Explorando a nossa dor, o nosso sofrimento de todas as maneiras, né? E vivi isso em hospitais também, tá? O hospital que eu tive mais problema, tive problema com vários hospitais, tá? Com relação ao problema do meu pai. Mas o problema maior foi no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tá? Na unidade Paulo Vergueiro. Mas a unidade deles, todas são ruins, tá? Todas são ruins porque eu venho acompanhando e tenho contato com algumas vítimas de todas as unidades deles, tá? Tanto da elitizada paulista, que eles tratam bem porque a pessoa paga muito, ou a Vergueiro, que eles tratam de qualquer jeito. Como eu fui tratada lá, tá? Fui tratada de qualquer jeito lá. Meu pai teve várias infecções hospitalares. Eu tenho o cronograma de todas as infecções que ele teve. Eu tenho todas as provas, comprovações nos exames de cultura. E elas aparecem também no prontuário, algumas delas, tá? Então, eles nem isso puseram, tá? Para vocês verem como o prontuário médico, ele é suspeito. Porque ele é feito parcial, ele é parcial. É um hospital que faz, são os profissionais, então eles podem pôr o que eles quiserem lá. Inclusive colocam coisas, eles não vão colocar coisas que vão comprometê-los. Então o prontuário médico é sim suspeito e é um documento complicadíssimo para você lidar. Não é confiável, tá? Prontuário médico. Mas você consegue tirar algumas informações interessantes que eles deixam passar, né? E que você vai analisando e vendo. Infecção hospitalar, gente, é crime, tá? Segundo o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o hospital, a instituição de saúde, ela é responsável em passar segurança, né? Prestar um serviço com segurança, com limpeza, com higiene para o paciente, tá? Então, infecção hospitalar, óbvio, se você tem um hospital, como aconteceu comigo, com a minha família, né, com meu pai, que teve várias infecções hospitalares, várias, eu contei, mais de 9, tá? Porque ele teve pneumonia hospitalar. Não é comunitária, tá? É hospitalar. O hospital tá falando que comunitária não é. É diferente pneumonia comunitária com hospitalar. E está no prontuário, tá? Deles. Vocês veem que eles mentem, inclusive,
coisas que estão no prontuário. Pra vocês verem como é um hospital honesto que eu tô lidando. É um hospital bem antiético, bem do mal, tá? Bem do mal que eu tô lidando. Mas eu estive lá e eles falam que são humanos, mas não são. Eles são desumanos. Porque por todo o tratamento, né, que eu vi, falavam que meu pai ia morrer o tempo todo, faziam terrorismo com a gente, né? Eu fui entrar na UTI, fui perseguida pelo policial da UTI, intimidada, tratavam mal a gente, eu tive problemas, eu pedia para os médicos não falarem nada para o meu pai, eles falavam, ele ficava pior. Então assim, isso é um conjunto de coisas que me fazem perceber que é um hospital desumano e que não atende bem o consumidor. Tive muitos problemas lá, mandei várias reclamações na ouvidoria, ninguém ouviu. Eles respondem, mas eles não fazem, não mudam absolutamente nada. Você pede para falar com o médico, eles não providenciam. Então é assim, é um hospital bem ruim mesmo. E hoje, que eu tenho mais conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, são vários problemas que eu vi lá, né? Um problema de propaganda enganosa, né? Eles fazem a propaganda, a propaganda deles é baseada na Paulista. Então, quando você vai na unidade vergueira, você não sabe. Porque eles não fazem uma propaganda clara, olha, a Paulista é assim, a Vergueira é assim. Não. Eles fazem uma propaganda geral para todas as unidades e as unidades têm tratamento e atendimento diferente, tá? Inclusive profissionais diferentes, embora eles digam que é o mesmo profissional. Não é não, tá? E eu fui vendo isso. Então, são vários problemas que o hospital apresenta, tá? E que vai contra o direito do consumidor. Vários artigos, tá? Do direito do consumidor. Propaganda, a falta de atendimento, falta de segurança. O hospital que causa tantas infecções hospitalares, ele não é seguro, tá? Isso é ponto, tá? Porque eu até então, antes de ir pra lá, eu achava que a UTI era um lugar seguro, mas não é. É o pior lugar que você pode estar. Ali, pelo menos naquele hospital, era. Né? Então, você vai entendendo que a gente vive um problema sério. E eles também fazem o seguinte, eles têm muito dinheiro, geralmente hospital privado, tá? Hospital privado é pior que hospital público, em termos de perseguir consumidor, né? Então, o hospital privado, que é esse, né, que eu estou tendo problema, eles estão me perseguindo, né? Entraram com processo contra mim, para me calar, me censurar. Como se isso fosse, né, me calar, de eu não falar o serviço ruim que eu tive lá. Meu pai teve 9 infecções lá, né? Fazem cobranças indevidas. E uma coisa interessante é a nota deles. Quando você quer entender um pouquinho qual é esse hospital, é interessante você entrar em alguns sites do consumidor. O Reclame Aqui é um bom site, só que tem uma coisa no Reclame Aqui. As empresas, por exemplo, esse hospital, ele entrou contra mim no Poder Judiciário e retirou várias reclamações minhas, tá? A juíza retirou a mando deles, tá? Várias reclamações minhas, reclamações que eu mandei na ouvidoria deles, tá? Ela retirou, porque eles não querem que coloque reclamação no Reclame Aqui. Por quê? Porque a nota deles baixa. A nota e a classificação deles, a avaliação deles baixa. Então, o que eles fazem? Eles entram no Poder Judiciário, fazem o Poder Judiciário tirar a reclamação do consumidor para a nota deles aumentar. Mas é interessante, né, gente, quando é ruim mesmo, né? Não adianta o hospital entrar, o Poder Judiciário, censurar, perseguir, querer derrubar canais no YouTube. Não adianta, né? Quando o serviço é ruim, ele não vai ser só ruim para mim, ele vai ser ruim para vários consumidores. E eu entrei lá no Reclame Aqui, tem muitas reclamações contra eles, muitas, em algumas muito parecidas com as minhas, inclusive, tá? Porque o estabelecimento, quando ele é ruim mesmo, né? Porque ali é um problema de gestão, tá? Ali é um problema de gestão. Esse hospital tem um problema de gestão, de diretoria, de céu deles, entende? É de liderança, tá? O problema ali é de liderança mesmo. É um hospital ruim e aí são todas as unidades que são ruins, tá? Porque o que eu vi lá foi uma série de problemas que eu tive lá. Atendimento, falta de postura dos médicos, falta de informação clara para o paciente e seus familiares, né? Falta de uma ouvidoria que ouça, de fato, o paciente, o consumidor, né? Censura, o hospital censura o consumidor que reclama, entra com processo para ficar lá,
consumidor que está reclamando do serviço deles. Então, se entra na rede social, você só vê elogio a esse hospital. Por quê? Porque ele censura o consumidor. Ele entra no Poder Judiciário e faz o consumidor retirar todas as reclamações. É um absurdo, mas é esse tipo de país que a gente vive, tá? É esse tipo de país. Por isso que a gente tem empresas e hospitais ruins com uma fama boa na rede social. E fora que eles têm uma assessoria de imprensa que eles pagam muito, e a assessoria de imprensa começa a colocar um monte de postagens positivas sobre o hospital e elas ficam acima das reclamações. A mídia, a assessoria de imprensa, não posso chamar isso de jornalista, mas é assessoria de imprensa. Geralmente, infelizmente, são jornalistas que fazem isso. A assessoria de imprensa, ela camufla o que de fato o hospital é. Ela vende uma imagem boa do hospital, mas o hospital não é assim. Eles têm uma assessoria bem agressiva e bem sem consciência nenhuma. Não sei se são jornalistas, publicitários, mas é um pessoal que não tem consciência. Não tem consciência, né? Porque uma coisa é você fazer assessoria de imprensa e entender que aquele estabelecimento tem problemas, e outra coisa é você fingir que não tem, né? Então, não sei se são jornalistas. Se são péssimos, tá? Mas fazem um bom trabalho para vender esse hospital. Então, você não vai ver nenhum tipo de reclamação desse hospital, o que é complicado porque o consumidor vai para lá sem saber, que nem eu fui para lá achando que era um hospital bom, não era. Hoje eu já vi várias reclamações contra eles, tenho contato com vítimas deles, que tem medo de falar, tá? E então, o Reclame Aqui é um termômetro interessante. Vocês vão ver que a nota desse hospital, eu estou acompanhando. Eu estou acompanhando a nota deles. Eles estavam com 7,8, agora está 7,4. Por quê? E eles ainda estão com uma nota boa. Por quê? Porque eles respondem. Todas as... Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Aí, ali a ouvidoria deles funciona, tá? A ouvidoria deles não funciona lá. Mas lá, comigo, pelo menos, não funcionou. Eu mandei 20 reclamações, tá? Na ouvidoria deles e não funcionou nada. Inclusive sobre infecções hospitalares. Aí eles não fizeram nada. Meu pai continuou tendo uma infecção atrás da outra e morreu. Tá? Não adiantou nada. Me arrependo de não ter transferido meu pai. Sim, me arrependo. Eu fiquei com medo de transferir o meu pai, dele morrer. No translado ele estava muito mal, ele pegava uma infecção atrás da outra. Mas eu me arrependo. Eu consegui depois, no final, bem depois, eu consegui sim uma transferência para ele, porque é extremamente perversa a infecção hospitalar, né? Quando você tem um parente com infecção hospitalar, os hospitais não aceitam o seu parente. Então eu fui pessoalmente no hospital, que eu conheço, tá? Falei com o diretor da UTI e ele aceitou meu pai, só que foi muito tarde. Meu pai morreu antes. Mas me arrependo, sim, me arrependo. Me arrependo de não ter transferido meu pai. Muito, muito. Isso é um arrependimento que eu carrego comigo. Me arrependo mesmo. Mas enfim. Foi uma decisão, né, que você tomou, que foi mortal pro teu pai. Primeiro, há 2 decisões mortais, né, que eu me arrependo mortalmente. Eu não me arrependo de nada na vida, mas disso eu me arrependo. De ter levado ele no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Porque essa decisão de levá-lo lá, e isso sim, eu me culpo. É uma culpa que eu carrego comigo. Eu achei que fosse um hospital bom. Por causa das propagandas enganosas que eles fazem, tá? Mas... você se culpa de ter levado seu pai lá. Foi mortal a decisão. Se ele tivesse ido para outro hospital, ele não teria morrido. Eu tenho certeza absoluta que não teria tido tantas infecções hospitalares como lá, né? Teve momentos que ele teve 2, 3 infecções ao mesmo tempo, bactéria e fungo. Como uma pessoa sobrevive a isso? Como você pode dizer que um hospital é limpo se o seu pai, seu parente teve 2, 3 infecções ao mesmo tempo na UTI, numa das UTIs deles, né? Meu pai ficou em 2 UTIs deles, as duas foram ruins. O atendimento ruim, falta de clareza na comunicação com os parentes. Eles não respeitavam o pedido dos parentes, tá? Eu tive conflito com os médicos lá, com todos, absolutamente todos. Eles não respeitavam o parente, falava que o parente ia morrer toda hora.
Fora as várias infecções, uma atrás da outra, a ouvidoria não me socorreu, você fica abandonada no hospital. Fiquei praticamente abandonada lá até o dia que eu fui buscar o corpo dele, que eu fui sozinha, né? Buscar o corpo dele. Detalhe, gente, eu só levei ele pra fazer uma biópsia. Ele não ia ficar lá. Com o médico de fora. Não era nem médico de lá. E aí aconteceu isso, né? Então é uma tragédia que você vive. E assim, sim, me arrependo mortalmente de ter levado ele nesse hospital. Eu não digo. O que eu passei lá, fiquei 3 meses lá, dormi com ele na UTI, vi coisas absurdas, mas você não tem cabeça para filmar. Eu não tive cabeça de filmar as coisas que eu vi lá, mas eu vi muitos absurdos lá, muitos, né? Então isso agora é complicado, né? Mas enfim, faça. Se você pode tirar o teu pai de algum lugar, tire. Arrisque. Eu não arrisquei e ele morreu. Na verdade foi isso. Eu estive em muitos hospitais na minha vida, ruins, todos muito ruins, mas esse foi o pior, não tenho dúvidas, né? Meu pai nunca teve tanta infecção hospitalar no hospital como nesse. É muito 8, 9, né? Então, é difícil você lidar com injustiça. Porque eu sou vítima, né? Eu perdi um pai de infecções. E o hospital entrou com processo contra mim para me censurar. Eu sou vítima, o hospital é que aprontou. As infecções foram causadas nesse hospital. O hospital é que é culpado. Eu sou vítima. E eles inverteram. Então, assim, é difícil lidar com a injustiça? É difícil. Eu estou lidando com a injustiça. E estou lidando com um hospital bem antiético, que está acostumado a não respeitar o direito do consumidor. Isso é incontestável. Eu tenho certeza absoluta e posso explicar para vocês porque eu acho isso, né? Então, é difícil. É difícil você lidar com esse tipo de coisa. É difícil. Mas você tem que ter consciência, né, do que é certo. Eu estou denunciando. Estou fazendo porque sou consumidora, sou jornalista, sou cidadã, tenho conhecimento de direito do consumidor, do código, e sei que estou no meu direito de reclamar, né? Mas a gente vive num país muito sem instituições, as instituições não funcionam, precisam ser forçadas o tempo todo. Eu estou forçando o funcionamento das instituições que fiscalizam infecção hospitalar e direito do consumidor. Estou tentando, estou fazendo a minha parte, mas a população tem que ter. A população tem que fazer isso. A gente tem que forçar as instituições funcionarem. E para a gente fazer isso, a gente tem que acionar as instituições. Estou fazendo isso, mas não vejo elas funcionarem. Não vejo. A gente vive num país assim que o ser humano é maltratado o tempo todo, o consumidor é maltratado e as empresas ficam lá em cima aprontando. É isso. Até mais, gente.